Graça e paz, abençoados. Povo amado de Deus, vamos dar início ao nosso culto racional, levar o nosso pensamento cativo ao trono da graça do Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, Paulo disse assim, Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Paulo disse: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava falando para um povo que foi ressuscitado em Cristo. Só que esse povo não estava morto. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra ressurreição, a tradição religiosa leva ao pé da letra, dizendo que alguém estava morto e foi ressuscitado dentre os mortos. Só que aqui, Paulo não está falando de uma ressurreição literal, Paulo também não está falando de uma morte literal. Paulo está falando de uma morte pactual e Paulo está falando de uma ressurreição mediante uma revelação espiritual. Porque ele está falando para um povo que estava vivo, presente com ele. Então Paulo não estava pregando aqui em um cemitério. Paulo não estava pregando aqui para um defunto. Não, Paulo estava pregando para pessoas vivas dentro do seu contexto. E aí ele fala para aquelas pessoas: se vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês agora devem buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Além de vocês buscarem, vocês também devem pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Aí para esse mesmo povo, Paulo diz: porque já estáis mortos. Mas como? Como se o povo foi ressuscitado em Cristo? No versículo 1 e no versículo 3, Paulo diz que o povo está morto. Como entender isso? Colossenses capítulo 3, no versículo 1, Paulo diz que aquele povo foi ressuscitado. Colossenses capítulo 3, no versículo 3, Paulo diz que aquele povo está morto. Como entender? Paulo disse que aquele povo foi ressuscitado de uma condição de morte no pecado. Não é literal. Eles estavam em uma condição de mortos. Mortos em pecados e em delitos. É como a profecia de Ezequiel 37, se não me falha a memória, do vale de ossos secos. Quando Deus manda o profeta declarar, profetizar ao vale de ossos secos, então não era um vale literal, era a condição da casa de Israel, vale de ossos secos. Aí ele diz: profetiza, porventura viverão. Aí Ezequiel diz: eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele diz: então profetiza. Aí o Ezequiel começa a dizer: ossos secos, cada osso no seu osso, e aí vem a carne, vem os nervos, e levanta aquele exército que estava morto. Levantou como? Aquilo ali era uma alusão à mensagem da cruz, quando Cristo declarasse: está consumado, tetelestai.
aquele exército de Israel, aquele povo que estava morto em pecado, em delito, aquele vale de ossos secos, iriam ganhar vida, ressuscitar. E aí quando aquele exército se levanta, Deus diz: e aí? Aí o profeta olha e diz: bom, os corpos estão aí, mas falta o quê? Vida. Falta o espírito, o fôlego de vida. Aí vem Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra que eu vos digo é espírito e vida. Aí vem Cristo e dá vida àquele povo que estava morto em pecado e delito. É para esse povo, dentro desse contexto de lei e de graça, que Paulo estava dizendo: vocês foram ressuscitados com Cristo, assim como Cristo ressuscitou, vocês foram ressuscitados com Ele. Só que a ressurreição de Cristo foi literal, como Filho de Deus, para testemunhar que Ele estava fazendo a obra do Pai. Mas a ressurreição do povo nele não era literal, era espiritual. Cristo ressuscitou literalmente, Elcio ressuscitou espiritualmente. Eu digo Elcio porque a gente está se incluindo dentro do assunto, mas não é Elcio, não sou eu nem você. Eram os judeus que estavam mortos em pecado. Então quando Cristo ressuscitou, o povo da lei, os eleitos predestinados, ressuscitaram com Cristo também. Então aquele vale de ossos secos, a casa de Israel, os predestinados de Israel, os eleitos de Israel estavam mortos. Quando Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram com Cristo, amém? Então Paulo estava falando para um povo que tinha nome de quem vive, mas estavam mortos. Mas não era morto no sentido literal, porque ele diz: fostes ressuscitados. E no 3 ele diz: porque já estás mortos. E agora, irmão, como é que você foi ressuscitado e está morto? Você estava morto no contexto. As pessoas estavam mortas, foram ressuscitadas. E como é que alguém que foi ressuscitado morreu de novo? Vamos lá, aqui tem 3 situações para a gente entender. A primeira, eles foram ressuscitados da lei, do pacto de condenação e morte. A segunda, eles morreram para a lei e estava vivendo para Cristo. Por isso que Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Aí Paulo diz: nós estamos mortos para a lei. Viu aí? Quem ressuscitou com Cristo está morto para a lei. Quem ressuscitou com Cristo está morto para o pecado. Quem ressuscitou com Cristo está morto para o ministério de condenação e morte, porque ele passou da morte para a vida. Em quem? Em Cristo Jesus. Amém? E aí as pessoas pegam alguns versículos. Por exemplo, uma mulher, ela fez um comentário em cima de um comentário que eu fiz. Ela disse assim: mas em 1 Coríntios capítulo 15 diz que assim como todos morreram em Adão, todos serão ressuscitados ou vivificados em Cristo. Então ela estava levando ao pé da letra que todo mundo morreu em Adão e seria ressuscitado literalmente em Cristo. Mas ninguém morreu em Adão literalmente, morreu espiritualmente, porque perderam a relação com o Pai. E ninguém ressuscitou literalmente com Cristo, ressuscitou espiritualmente, porque foi reconciliado com o Pai. Adão separa, Cristo, segundo Adão, reconcilia. Então, amados, como é difícil explicar para um religioso essas questões que só a graça nos revela, mas a tradição oculta, esconde e manipula. E aí eles vivem à base de um versículo solto. Não, porque Lázaro e o... Não, porque... Não, irmão.
Não confunda eventos que aconteceu na época dos profetas com ressurreição literal, eventos que aconteceu na época de Jesus de Nazaré com ressurreição literal, com revelação bíblica dentro da doutrina, dentro do plano espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? E por isso te louvamos, Pai. Por isso te louvamos neste dia, porque esse entendimento chegou ao nosso coração, chegou à nossa mente. E quando esse entendimento chega à nossa mente, eu entendo o conceito de ser abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando esse entendimento chega no nosso coração, eu entendo o conceito, Pai, de estar perfeito no Senhor, porque dele e por ele e para ele é que são todas as coisas. Recebe neste dia o nosso louvor e a nossa adoração em espírito e em verdade.